Bem-vindos ao Brasil Digital. Hoje vamos falar sobre alguns dos últimos acontecimentos da política brasileira. Começando pelo Lula, que agora disse que vai querer taxar os Estados Unidos. Ele falou sobre a política de taxação de importações do governo Trump e voltou a prometer que se o Trump vier taxar o Brasil, ele vai taxar os Estados Unidos também. Ele ainda disse que quer ter uma relação harmoniosa com Trump e com os Estados Unidos. Porém, se Trump vier taxar os Estados Unidos, vier adotar medidas mais duras, né? Ele vai querer taxar os Estados Unidos também. Ele também veio com um discursinho de querer paz, tranquilidade, a gente não quer guerra. Porém, eu acho que ele não está numa posição muito vantajosa para fazer algum tipo de exigência ao governo americano, né? Ainda mais depois de várias declarações que ele deu contra Trump e depois voltando atrás, essa coisa toda. A polêmica com a Janja falando mal do Elon Musk. Isso tudo já não é uma imagem muito boa do Brasil para o mundo lá fora, né? E agora Lula tá dizendo que vai querer taxar os produtos americanos. O problema é que a gente vai sentir isso no nosso bolso, né? A gente que vai pagar o pato por essas besteiras que ele anda falando aí. Dá uma olhada no que ele disse na entrevista. Se Trump tiver esse comportamento com o Brasil, eu terei esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Foi isso que ele disse, né? Vamos ver se ele tá botando medo em alguém, se ele tá em posição de exigir alguma coisa dos Estados Unidos, né? Esse pronunciamento foi dado depois do presidente Donald Trump assinar um decreto que determina a reciprocidade de tarifas contra países que taxam importações de produtos provenientes dos Estados Unidos. Ou seja, países que estão taxando produtos americanos agora vão receber taxas também dos Estados Unidos. Quando forem importar para os Estados Unidos, vão ter que pagar taxa. No início dessa semana, Trump decidiu impor uma tarifa de 25% sobre todas as importações norte-americanas de aço e alumínio. A medida começa a valer a partir do dia 12 de março. Bem, vamos ver se esse medo aí que Lula tentou colocar nele vai dar certo, né? Se a gente vai sair ganhando com isso. Bem, eu acho bem difícil. Para contornar a taxação, né, que os Estados Unidos vai impor sobre o Brasil, o Alckmin está tentando ver um jeito assim mais tranquilo de lidar com a situação. Ele quer manter aquele discurso morno de ganha-ganha, sabe? Todos os lados vão ganhar, vamos fazer um acordo, esse tipo de coisa. Enquanto isso, o companheiro dele, né, o Lula, tá acabando com o Brasil de tal forma que a alta do café atingiu até a Câmara dos Deputados e servidores ficaram com xícaras vazias, ou seja, nem um cafezinho tá tendo mais na Câmara. Afinal, se tá caro, não compra, né? Lula também disse agora que quer dar gás de graça para 22 milhões de famílias. Ele volta a insistir que tem que taxar os mais ricos, fazer os mais ricos pagarem mais impostos, para os pobres poderem ter mais benefícios, né? Agora a pergunta que fica é, quem vai pagar por esse gás todo? Você me diz aí nos comentários, quem que você acha que vai pagar por todo esse gás que ele vai sair distribuindo de graça, né? Entre aspas, para os brasileiros mais necessitados. E enquanto isso, a comitiva da Janja com Wellington Dias em Roma já custou ao menos R$140 mil. O valor dessa viagem ainda deve aumentar, já que ainda não tem disponível alguns dos custos que estão sendo feitos com passagens e outros integrantes dessa mesma viagem, né? Agora para refletir, enquanto o Lula quer dar gás de graça para os pobres, taxando os mais ricos, aumentando a carga de taxação para os mais ricos, segundo ele, a Janja está viajando e gastando milhões aí. Já quanto que ela já deve ter gasto desde o começo do governo? Só em uma viagem ela gastou 140 mil. Em quantas viagens a Janja já não fez? E ela até já gravou videozinho animada pro carnaval, né? O Brasil, um caos, e ela animada pro carnaval. Olha, cada vergonha que... Nossa. Lula agora tá dizendo que quem não tiver hotel que durma na Estrela. Ele disse sobre a possível falta de leitos para turistas que devem ir a Belém do Pará entre dia 10 e 21 de novembro desse ano para a COP30. Ele disse que se faltar hospedagem, que durma na Estrela. Se não tiver hotel de 5 estrelas, durma em um de 4. Ou seja, você não pode exigir muito luxo, não. Quem pode exigir luxo é a Janja, né? Ele também disse que o povo de Belém é alegre, né? Que é um povo trabalhador e feliz.
Ele disse: nós somos pobres, mas temos orgulho. Ele não é muito pobre não, né? O povo de Belém até pode estar numa situação complicada. Agora ele não é muito pobre não, nem a mulher dele. Ele disse que não vai enfeitar, que não vai tirar pobre da rua e não vai fazer o que não é possível. Ele quer que as pessoas vejam Belém do jeito que é. Ou melhor, do jeito que ele tá deixando, né? Do jeito que ele tá deixando o Brasil todo. Inclusive ele fez uma piadinha, né? Dizendo que a mulher de 50 anos não tem vergonha por não ter dentes. Na frente de todo mundo. Na verdade, ele é uma vergonha, né? A cada coisa que sai da boca dele é uma palhaçada diferente. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar do representante da OEA, né? Que veio dos Estados Unidos para o Brasil para ver como está a situação da democracia aqui. Alguns deputados e senadores de extrema esquerda da base governista afirmaram que depois de um encontro com Pedro Baca, o representante da Organização dos Estados Americanos, né? Da OEA, eles disseram que o enviado especial reconheceu o poder da desinformação no Brasil. Durante a reunião, os congressistas entregaram o relatório final da CPI do 8 de janeiro a esse relator da OEA, né? A comunista Jandira Fegali, de extrema esquerda, afirmou que o relator está no país para investigar uma denúncia de violação à liberdade de expressão, mas que, segundo ela, o que ele está vendo, né, o que o próprio está vendo, é uma normalidade democrática. Isso segundo Jandira Fegali, né? Entretanto, o desembargador Sebastião Coelho, que vocês já devem conhecer, que trabalha na defesa de Felipe Martins, disse que o relator da OEA conheceu o verdadeiro sistema brasileiro. Ele disse que o relator está levando do Brasil a imagem real de como é o nosso sistema e que temos um tribunal abusador. Ele também disse que temos um sicário, uma pessoa cruel, né, chamado Alexandre de Moraes. E Pedro Baca levará tudo isso por meio do relatório que foi entregue a ele. Além disso, deputados e senadores já conversaram com o Pedro Baca e expuseram, né, todos os últimos acontecimentos na justiça brasileira, questões de censura, e tudo isso já foi exposto, todas as provas já foram apresentadas a ele. Inclusive o deputado Gustavo Gayer saiu bem animado, dizendo que pôde demonstrar o que de fato está acontecendo no Brasil para o Pedro Baca, e disse que ele saiu espantado. Ele saiu horrorizado com as coisas que ele presenciou, com os acontecimentos que ele presenciou, né? Com os relatos que ele presenciou. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Falar sobre Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro solicitou o acesso completo às provas da investigação do suposto golpe. De acordo com o advogado do presidente Bolsonaro, os documentos do inquérito não foram totalmente disponibilizados. Vamos ler aqui. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República deve apresentar uma denúncia nos próximos dias. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os investigados teriam acesso garantido às provas documentadas nos autos. No entanto, Celso Vilardi, o advogado de Bolsonaro, declarou que a defesa ainda não conseguiu obter todas as informações necessárias. Ou seja, fica meio complicado da pessoa defender sem nem saber qual é a acusação de fato, né? Tudo que está sendo acusado, tudo que está sendo levantado. O advogado de Bolsonaro, Vilardi, ele destacou que o material apreendido nas operações de busca e apreensão também não está completamente acessível para a defesa. Ou seja, ele está sendo impedido de fazer o serviço dele, que é defender, né, o Bolsonaro, porque ele não tem como saber como defender se ele não sabe todas as provas, ele não sabe do que Bolsonaro exatamente está sendo acusado, ele não tem acesso a tudo, a todas as provas, a todas as coisas recolhidas, ele não tem acesso, né? Só uma parte foi entregue. Aí fica complicado. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um novo depoimento à Polícia Federal, no âmbito das investigações do suposto plano de golpe de Estado. Bem, Torres solicitou ao magistrado um novo interrogatório. A acariação consiste em depor na presença de outras pessoas para confrontar suas supostas mentiras ou omissões. Com o pedido, a defesa do ex-ministro busca rebater as acusações de Gomes e Batista. Eles afirmam que Torres integrou um suposto núcleo jurídico para a tentativa de golpe. Além disso, conforme afirmam os militares, ele teria participado de reuniões para a discussão da temática. A defesa do ex-ministro da Justiça disse que a ausência de informações claras sobre em que cenário se deu a participação de Anderson Torres nas supostas reuniões é digna de nota, sobretudo no que respeita ao general Freire Gomes. A Polícia Federal indiciou Torres e mais 40 pessoas por suposto planejamento de um golpe de Estado em 2022. Se Moraes acatar a solicitação, encaminhará o pedido à Procuradoria-Geral da República para uma manifestação. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que Moraes vai acatar essa solicitação?
Será que o Anderson Torres vai conseguir essa cariação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se inscreva no nosso canal para ficar atualizado sobre tudo que rola na política. E até a próxima!